Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com a psicóloga, master coaching, palestrante e pedagoga Jussara Fadim. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, muito obrigada, Emanuele, pelo convite. Bom, olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a educação inclusiva, que é algo muito importante dentro da educação. E, Jussara, eu gostaria que você falasse um pouco da importância da educação inclusiva dentro do ambiente das escolas e tudo mais. Eu acredito que a educação inclusiva é uma das melhores estratégias que a educação dos últimos tempos implantou em todas as redes escolares. Eu acredito que até um tempo anterior, nós tínhamos muitas dificuldades como professores e pedagogos, orientadores e até diretores de escola, na maneira como encarar aquelas crianças que tinham uma dificuldade de aprendizagem, crianças que vinham com algum tipo de deficiência, crianças que vinham com um diagnóstico que pela escola era algo novo de ser tratado. E então, com a abordagem dessa educação inclusiva, o que aconteceu? Os professores, os diretores, pais de alunos, toda a sociedade em geral se moveu no sentido de propiciar uma educação que possa privilegiar todas as crianças, incluindo aquelas que têm qualquer tipo de dificuldade, seja ela física, emocional ou de aprendizagem, ou inclusive uma dificuldade maior ainda não conhecida. Isso é importante porque faz com que a educação seja um espaço e que a escola seja um espaço para todas as pessoas, sem nenhuma diferença e sem nenhuma discriminação. E você acha que os pequenos, eles sentem a diferença em sala de aula em relação aos demais? Quando existe a situação em sala de aula de uma criança que está num processo de inclusão, às vezes uma criança que é cadeirante, uma criança que tem um problema de déficit de atenção, uma criança que tem um problema de hiperatividade, ou uma criança que tem até um problema de dificuldade mental ou emocional, ou qualquer tipo de situação que envolva uma educação inclusiva, as crianças, aquelas que estão ali envolvidas no processo, elas passam a se acostumar com a presença de pessoas, dessas outras crianças que têm uma diferença, que têm uma necessidade especial. E embora haja, sim, essa diferença, porque é impossível a gente tirar toda a diferença do processo, mas existe o quê? Existe uma aceitação. Existe o fato dela se sentir bem também naquele meio, sentindo que aquele meio ela também pode participar. Existe uma situação, e aí vai do professor, da escola, de toda a comunidade, né, vamos dizer, pedagógica, movida nisso, no sentido de diminuir o máximo que seja de diferenciação entre as crianças para que ela não se sinta o desconforto de se achar uma pessoa diferente, um peixinho fora d'água. Então, essa é a ideia da educação inclusiva, é realmente fazer com que a criança sinta que ela também faz parte daquele ambiente. E as outras crianças que não têm nenhuma dificuldade, conviver harmoniosamente, né, e tranquilamente, sem nenhum preconceito com aquela que tem a dificuldade. Eu acredito que existe sim essa diferença, eles sentem a diferença, mas que essa diferença ela é diminuída num processo, vamos dizer, de adaptação de ambos. E você acha que o sistema de educação, de modo geral, propicia um ambiente favorável para as crianças que têm algum tipo de deficiência, de limitação? Olha, eu acho que existe dois aspectos para nós falarmos a respeito do ambiente. Eu acho que a primeira coisa está ligada à questão da própria escola, da preparação dos professores, de ter aí, logicamente, uma comunidade, né, de pessoas preparadas, né, para isso, professores, orientadores, pedagogos, diretor, monitores dentro da escola. E a gente sabe que existe hoje uma carência de pessoal. Então, nós entendemos que isso é uma dificuldade que nós encontramos, principalmente na escola pública hoje, que é uma carência de pessoal, de número de pessoas e também a dificuldade na capacitação dessas pessoas. O outro elemento que nós encontramos hoje, que também pode trazer uma dificuldade no processo de inclusão, é a própria questão física da escola.
Hoje, nós sabemos que a escola ela tem que se adaptar para algumas atividades especiais, por exemplo, crianças que são cadeirantes, né, que necessitam de uma acessibilidade maior. Isso é também outro ponto que a escola tem que ajudar. Como que tem sido feito hoje? Nós encontramos na rede pública escolas que são polo, ou seja, dentro da rede existe uma ou outra escola já determinada, aonde tem toda essa acessibilidade, essa facilitação para crianças que têm dificuldade de mobilidade, crianças que usam cadeira de rodas. Então, a gente encontra isso, mas ainda o número é pequeno. Com relação às outras dificuldades que a gente entende que são dificuldades, vamos dizer, da aprendizagem, hoje a escola pública, ela tem pessoas preparadas, né, vamos dizer, para a questão de pessoas que falam linguagens de sinais. Hoje já tem a escola pública pessoas envolvidas, inclusive a comunidade nisso, pessoas preparadas para trabalhar com crianças com dificuldade, classes de reforço, psicopedagogos, né, neuropsicólogos. Então, hoje tem uma gama enorme de profissionais que podem estar envolvidos. A questão é que, às vezes, não é acessível essa quantidade de profissionais para dar um apoio, principalmente na escola pública. Então, as escolas que são mais inovadoras, as escolas que, vamos dizer, as escolas particulares, que têm um recurso maior, onde há uma participação maior dos pais, muitos momentos, essas outras atividades, elas são colocadas como algo a mais para promover também e facilitar a inclusão desse público. Mas a dificuldade acontece na escola pública. Um terceiro fator que eu não tinha comentado, mas que me surgiu agora, Emanuele, está a questão da participação dos pais. Na escola pública, existe a possibilidade dos pais e mestres, né, que falam, dos pais e da comunidade participar junto num conselho de classe, junto, né, vamos dizer, numa reunião pedagógica, mas nós vemos que ainda essa participação é muito pequena, que a sociedade deixa muito isso ainda, né, a cuidado só do Estado, a cuidado de só, vamos dizer, das leis e das diretrizes. Então, eu acredito que se houver hoje disposição de pessoas preparadas, de um espaço físico adequado e também a participação da sociedade no geral, eu acredito que esses problemas que a gente ainda tem hoje poderão no futuro ser minimizados. Sim, com certeza. E, bom, nós estamos finalizando, porque o nosso tempo é curto, mas, como a própria Jussara falou, é muito importante nós darmos a importância. E não só quem está dando aula, né? Quem está lecionando ali com os alunos, mas também a sociedade, quem está ali envolvido no meio, os pais, né? As próprias crianças. Então, a conscientização, nesse caso, é muito importante, né, Jussara? É verdade, mamãe. Então, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima. Tchau.